escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma lição, a lição de número 8. Mas antes da gente iniciar, nós vamos fazer uma oração. Então feche os olhos, se concentre para poder falar com Deus. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por mais uma semana que está começando. Cuida, Pai, para que consigamos fazer tudo o que precisarmos essa semana, sempre com a sua direção, Deus. Nos mostre sempre o melhor caminho e faça a tua vontade em nossas vidas. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós estamos indo para a lição de número 8, que tem como tema o dom mais precioso que o Senhor concedeu aos crentes. Então, qual será que é esse dom mais precioso que foi concedido a nós? Nós vamos descobrir aí ao longo da nossa lição, tá bom? Para a gente começar, nós vamos abrir a Bíblia em alguns textos e nesses textos vai ter uma palavrinha-chave aí, uma palavrinha que estará em todos os textos. Então, quando a gente lê, prestem atenção para vocês perceberem aí e descobrirem, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos abrir em 1 Coríntios 3, 1, que fala assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Esse foi o 1 Coríntios 3:1. Agora nós vamos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios 12:13. 1 Coríntios 12:13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E agora nós vamos abrir lá em Efésios 1, de 13, Efésios 1, 13 e 14, tá? Esses dois versículos. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E para a gente guardar na nossa mente e no nosso coração, nós vamos voltar em 1 Coríntios e vamos abrir em 1 Coríntios 2:12. 1 Coríntios 2:12. Volta um pouquinho lá. 1 Coríntios 2:12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos e que por Deus nos foi dado gratuitamente. E aí, vocês perceberam qual que é a palavrinha em comum em todos esses textos? Qual é a pessoa citada em todos eles? Vou dar uma chance aí. Volta lá nesses textos da Bíblia, dá uma pausa e eu vou esperar para que vocês percebam aí qual que é a pessoa que foi citada em todos esses textos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. 13.
pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos e que por Deus nos foi dado gratuitamente. Conseguiram perceber qual é a pessoa que foi citada em todos esses textos? Bom, quem leu, quem parou o vídeo, ou quem já tinha descoberto aí, percebeu que em comum entre todos esses textos é a citação do Espírito Santo. Em todos os textos que nós lemos, nós temos o Espírito Santo sendo citado, tá? Mas calma aí, que história é essa de o Espírito Santo ser uma pessoa? Que maluquice é essa, tia Suelen? Você tá louca? Não é maluquice, tá? O Espírito Santo é uma pessoa e nós vamos ver isso, tá bom? Vou provar para vocês que o Espírito Santo é uma pessoa, combinado? Bom, no Velho Testamento nós conseguimos perceber várias menções ao Espírito Santo, desde o momento da criação, de tudo que foi criado, na revelação das profecias aos profetas, na concessão, do poder para a realização de grandes feitos, na renovação do interior das pessoas. Enfim, a gente consegue perceber o poder do Espírito Santo em vários momentos lá no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, a gente consegue perceber, que o Espírito Santo, ele age, ele fala, ele ensina, ele testemunha, ele vai percorrendo o nosso coração. Lá fala que o Espírito Santo, ele intercede pela gente, ele intercede pelas nossas vontades, em tudo. Ele intercede em todos os momentos, ele está em nossas orações intercedendo. Quem é que pode falar, sentir, interceder, ensinar? Somente uma pessoa pode fazer isso. Então, nós podemos dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, tá? Só que não é uma pessoa qualquer. Ele é uma pessoa igual ao Deus Pai, Ele é uma pessoa igual a Jesus Cristo, o Filho. Portanto, o Espírito Santo também é Deus, assim como o Pai e o Filho. Então vamos lá, #partiu aula, tá bom? Vamos começar a nossa aula. Então eu vou falar para vocês os 4 presentes que o Espírito Santo nos concede, tá? O primeiro deles, o primeiro presente é a iluminação. Nós vamos entender essa iluminação lendo 1 Coríntios 2, de 9 a 12. 1 Coríntios 2, de 9 a 12. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o teu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, o primeiro presente que o Espírito Santo nos dá é a iluminação. Como assim? Nós só conseguimos compreender o Evangelho de Cristo, nós conseguimos entender, o tamanho de tudo que Deus fez por nós através do Espírito Santo. Nós não conseguiríamos compreender Deus sem o Espírito Santo, nós não entenderíamos Deus sem o Espírito Santo, tá? Se nós conseguimos entender o que é Deus na nossa vida, o que Deus faz por nós e tudo que Ele tem feito e fez por nós,
É porque um dia nós aceitamos que o Espírito Santo entrasse na nossa vida e revelasse a nós todo esse amor de Deus na nossa vida, tá? É Ele quem nos faz entender esse Evangelho, perceber as bênçãos que vêm junto com esse Evangelho. A gente só consegue entender Jesus como nosso Senhor e Salvador por meio do Espírito Santo, por meio da iluminação do Espírito Santo. Então, olha a grandeza desse presente que o Espírito Santo nos dá. E nós também só conseguimos entender o que Deus quer falar aos nossos corações por meio da Bíblia, porque o Espírito Santo nos revela aquilo que Deus colocou e revelou para nós. É somente pelo Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas leem a Bíblia, mas não compreendem a grandeza de Deus que está na Bíblia, nas palavras, né? Tem muitas pessoas que fazem a leitura da Bíblia como um livro, como uma literatura. Assim como a gente lê Harry Potter, assim como nós lemos outros livros de literatura, tem pessoas que leem a Bíblia dessa forma. Mas nós, né, pela graça de Deus, né, concedeu a iluminação do Espírito Santo na nossa vida. E por isso que nós compreendemos o que Deus quer através da Bíblia para a nossa vida, tá bom? Então, olha que presente precioso, a iluminação do Espírito Santo. Agradeça a Deus por isso, tá bom? O segundo presente que o Espírito Santo nos concede é o batismo, tá? Então, nós vamos ler 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, quando que ocorre o batismo do Espírito Santo? Né? Ele ocorre quando o nosso coração sujo, nosso coração peludo, sabe? Recebe a iluminação do Espírito Santo. Então, quando nós somos iluminados pelo Espírito Santo, quando nós entendemos o Evangelho de Deus, nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Então, percebam que tem uma ordem aí para as coisas ocorrerem. Primeiro, nós recebemos o presente da iluminação. Então, primeiro nós somos iluminados pelo Espírito Santo. E depois nós somos batizados e começamos a fazer parte do corpo de Cristo. Então, vocês sabiam que o batismo, quando a gente se batiza lá enquanto criança, é um símbolo disso? Né? É desse jeito que nós somos recebidos no corpo visível de Cristo, que é a igreja, né? Que é a igreja onde a gente frequenta, né? A igreja onde nossos pais são membros, né? Esse batismo é uma representação de que estamos sendo recebidos pelo corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Então, a nossa profissão de fé, o nosso batismo, revela fisicamente aquilo que já ocorreu dentro do nosso coração, que é o batismo do Espírito Santo, tá? É Ele quem une a igreja. Então, nós podemos ser chamados de irmãos por conta desse batismo do Espírito Santo, tá? Então, nós podemos ser irmãos de pessoas lá da Indonésia, da Índia, dos Estados Unidos, por conta que nós recebemos essa iluminação de Deus, do Espírito Santo, né? Essa iluminação de entender o Evangelho de Cristo. Nós somos batizados pelo Espírito Santo e podemos nos chamar de irmãos. Então, vamos abrir em Gálatas 3, 26 e 28. Gálatas 3, 26 até o 28. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que nós aceitamos Deus como nosso único Salvador, né? A partir do momento que somos iluminados pelo Espírito Santo para entender esse Evangelho, nós somos feitos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que nós recebemos o batismo do Espírito Santo, nós nos tornamos um. Por isso que nós somos chamados de irmãos, tá bom?
O terceiro presente que o Espírito Santo nos concede é a segurança. Vamos abrir a Bíblia lá em Efésios 1, de 13 a 14. Efésios 1, de 13 a 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então tem duas palavrinhas aí que nós podemos destacar. A questão dos selados, né? Fostes selados com o Espírito Santo, e a questão do penhor, o qual é o penhor da nossa herança. Por que selado? O que é essa ideia de selo, né? Antigamente existia um selo, né? Que as pessoas colocavam nos seus escravos, nos seus animais. O que significava aquele selo? Era questão de propriedade, né? Quem tinha aquele selo era a propriedade de determinada pessoa. Então, a ideia aqui de sermos selados é que nós somos propriedades do Espírito Santo. Isso aplica em nós como uma questão de que nós temos a marca de Deus, nós somos selados, tá? Ou seja, esse selo jamais vai ser aberto, esse carimbo jamais vai ser apagado. A marca de Deus jamais será substituída, tá? Então, como propriedades de Deus, nós temos a segurança, olha o presente do Espírito Santo aí, a segurança de que Ele jamais deixará que algo ruim aconteça com a gente, sem que haja um propósito dele mesmo por trás, tá? De alguma forma, seja lá o que for que aconteça, vai acontecer de modo que ocorra o bem, com um propósito que a gente pode nem imaginar, a gente nem percebe, tá? Então, nada, absolutamente nada da nossa vida foge das mãos dele, tá? Pois ele quer o nosso bem, porque nós somos a sua propriedade, tá bom? E a outra palavrinha, o outro conceito é de penhor, tá? No texto aqui, traz a ideia de que Deus garante que a boa obra que Ele começou em nós, Ele também vai terminar, até o dia que Cristo Jesus voltar, tá? É o Espírito Santo quem nos guia na nossa vida, é Ele quem revela ao mundo que somos de fato os filhos de Deus. Então nós temos a segurança do Espírito Santo de que nós somos selados, de que nós somos propriedades de Deus, tá? E que isso vai ocorrer até Jesus voltar, tá? É a questão do conceito aí do penhor. Tudo bem? Então esse é o terceiro presente do Espírito Santo para nós, a segurança de que somos propriedades de Deus, tá? O quarto e último presente que o Espírito Santo nos concede é a capacitação do Espírito. Então vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 3:1. 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, o que é um cristão espiritual? O que é um cristão carnal? Espiritual é aquele que experimenta o verdadeiro crescimento na fé, na esperança, no amor. Dia após dia, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Enquanto que o carnal é aquele cujo tanque está sempre vazio, não oferece nada porque não há nada nele que possa ser oferecido. Então, aqui quer dizer que o espiritual é aquele crente maduro na fé, é aquele crente que estuda a Bíblia, aquele crente que segue o que Deus tem falado para ele diante da leitura da Bíblia, diante da oração, do dia a dia, tá? E o carnal é aquele cristão que não busca, é aquele cristão que sempre está na mesmice, né? Aquele cristão que ainda é criança na fé, que ainda não entende todas as coisas que Deus fala para nós através da Bíblia, né? Então, o Espírito Santo, ele nos capacita, ele vai nos dando a capacitação. Coisas não mudam de uma hora para outra.
Nós temos que buscar a Deus, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que orar. E a partir disso, o Espírito Santo vai nos capacitando. Então, a capacitação do Espírito Santo também explica pra gente por que há na igreja aqueles que ensinam, aqueles que pregam, aqueles que servem, aqueles que ajudam aos pobres, aqueles que dão bronca quando a gente está serelepando lá no salão social na hora do culto. Então, é tudo uma questão de como que o Espírito Santo capacitou a cada um para fazer aquilo que ele quer que a igreja faça. E, sobretudo, aquilo que ele quer que se faça na igreja. E você quer ser um cristão espiritual ou você quer ser um cristão carnal? Espero que todo mundo queira ser um cristão espiritual. Então, peça capacitação ao Espírito Santo. Leia a Bíblia, né? Faça as leituras diárias, ore diariamente, tá bom? Para que você cresça, para que você se capacite, tudo bem? O Espírito Santo, então, é o dom mais precioso que o Senhor concedeu a nós cristãos, tá? Ele não só é o responsável pela salvação individual, como pelo cumprimento dos propósitos de Deus para o povo como igreja, tá bom? Então tem uma coisa bem legal aí na revistinha de vocês, na página 30, que fala assim, ó, o Espírito Santo foi concedido como uma dádiva para iluminar os crentes, batizá-los no corpo de Cristo, dar-lhes segurança e capacitá-los para o crescimento e maturidade espiritual. Então, se vocês puderem grifar aí na revistinha de vocês, grifem aí na parte onde está escrito na página 30, onde está escrito chegada. O Espírito Santo foi concedido como uma dádiva para iluminar os crentes, batizá-los no corpo de Cristo, dar-lhes segurança e capacitá-los para o crescimento e maturidade espiritual. Agora eu te pergunto, que evidência que tem na sua vida que mostra que você já foi iluminado e batizado pelo Espírito Santo? Então, como atividade da semana, aí, além de prosseguir com as leituras diárias que nós temos aí na revistinha, né, eu deixo aí para vocês como atividade escrever à mão uma carta para Deus. Escrevam uma carta para Deus, que só Deus e você conhecerão. A não ser que você queira publicar no Instagram, mas aí é uma questão sua, tá bom? Nessa carta, você vai colocar todos os seus pensamentos a respeito dele, seus agradecimentos, as suas frustrações, os seus pedidos, enfim, o que você quiser escrever para Deus, tá? O que você quiser dizer para ele a seu respeito. Depois você ore com esses pensamentos na sua mente, e aí, se você quiser, pica a carta e joga lá no reciclável, entendeu? Mas faça essa atividade de escrever uma carta para Deus com todas as coisas que você quer dizer da sua vida para Ele. E ore a respeito disso, tudo bem? Essa é uma atividade dessa semana para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pergunte para nós lá no grupo do WhatsApp, se tiver alguma dúvida, tá bom? Uma boa semana para vocês e Deus abençoe a família de vocês, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau! Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo.
coração.